Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 2 de dezembro, sexta-feira, da primeira semana do Advento. Hoje também é a primeira sexta-feira do mês. Podemos e devemos também celebrar o Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo. De um modo especial, aqui em nossa paróquia, Imaculada Conceição de São Jorge do Patrocínio, estamos vivendo este tempo de novena, um tempo de preparação para a solenidade de nossa padroeira, que acontecerá no dia 8 de dezembro, a solenidade da Imaculada Conceição de Maria. Hoje nós vamos, logo mais às 19h30, estar recebendo em nossa paróquia o Padre Luiz Pereira. Ele vem para celebrar conosco o 4º dia e vai nos ajudar então a entender um pouquinho esta parte da Salve Rainha. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. Então, a vós bradamos, gritamos, recorremos, que somos os filhos marcados pelo pecado, marcados pela miséria. Nós nos acorremos àquela que é pura, totalmente pura. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 9, versículos de 27 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram gritando: tende piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para essa sexta-feira, dia 2 de dezembro, contamos ainda, amados irmãos e irmãs, nessa liturgia, com a primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículos 17 a 24. E nós ouvimos então o profeta dizendo: dentre pouco tempo não se transformará o Líbano em jardim, e não poderá o jardim tornar-se floresta. Então essa convocação, essa busca, esse chamado para a atenção do povo de Deus para confiar no amor e na providência de Deus. Os humildes aumentarão sua alegria no Senhor e os mais pobres dos homens se rejubilarão no Santo de Israel. Então, confiar tudo no Senhor, entregar toda a vida, todo o coração sem reservas. Nele, somente nele, entregar tudo o que temos e somos. O Salmo 26 traz como resposta: o Senhor é minha luz e salvação. O Senhor que é luz e salvação, que dissipa as trevas de nosso coração. E é justamente a respeito desta luz que o Evangelho de hoje vem nos falar. São Mateus, amados irmãos e irmãs, ele toma aquela cena do cego de Jericó, praticamente, aquele contexto de São Marcos, e ele traz para o seu Evangelho não como um cego somente, mas agora como 2. Por quê? São Mateus ele vem de tradição judaica, e para um judeu adulto compreender que aquele fato é verídico,
credível, então era necessário 2 testemunhas adultas, ou seja, Mateus faz questão de pontuar que aqui eram 2 cegos, para dizer que a cegueira era verdadeira e comprovada. Estes cegos, eles gritam: tende piedade de nós, filho de Davi. Eles clamam por piedade, eles pedem a Jesus. Quando Jesus entrou em casa, os cegos aproximaram-se dele. Então Jesus perguntou: vós acreditastes que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então percebemos aqui este contraste. Por diversas vezes os discípulos ainda estão cegos, não conseguem entender que Jesus, o Filho de Deus, é o Messias sofredor, aquele que veio para dar a vida por todos. Eles ainda não conseguem entender essa dimensão. Por outro lado, 2 cegos aqui dão um testemunho profundo e bonito de fé. Sim, Senhor, nós cremos, nós acreditamos. E Jesus toca os olhos deles e diz: faça-se conforme a sua fé. E os olhos deles se abriram e Jesus advertiu que não contassem a ninguém. Por quê? Há, como que nós poderíamos dizer, um segredo messiânico no ministério de Jesus. Todas as vezes em que se fala da paixão, ele fala de um modo aberto. Todas as vezes que vai se evidenciar então a dimensão gloriosa, os milagres, os prodígios, Jesus tem então um pedido, e ele mesmo procura viver essa realidade de não externalizar então a glória, de não deixar em evidência os sinais extraordinários e os milagres. Mas a palavra nos diz que eles saem e espalham a fama de Jesus por toda a região. Ou seja, esses 2 cegos que agora estão curados, estão com a fé ainda mais renovada, passam a ser testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo, passam a dar testemunho dele a todos sem exceção. Não era talvez da forma como Jesus queria, mas eles estão fazendo. E aí volta-se a pergunta a cada um de nós. E nós, enquanto batizados, nós, enquanto discípulos, como estamos vivendo o nosso testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo durante ou perante as nações, perante aqueles que o Senhor nos confiou? Que o Senhor nos ajude, nos conceda essa graça, para que não tenhamos medo de testemunhar a fé que Deus nos concedeu. Neste 4º dia, então, nós vamos ouvir a voz bradamos os degredados filhos de Eva. É importante, então, entendermos um pouco da prontidão de Maria em socorrer os que a invocam. Maria tem esta prontidão, ela vem ao encontro, ao auxílio, ela procura socorrer, não é por menos que ela também tem o título de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Maria ajuda em muitos apuros a nossa vida, em diversos momentos de dificuldades, de sofrimentos. Maria está ali para nos socorrer, Maria está junto a nós para nos encaminhar, para irmos ao encontro de seu Filho Jesus Cristo. Como pobres filhos, pecadores, filhos herdeiros então da realidade infortuna de Eva, somos réus da mesma culpa e condenados à mesma pena. Andamos errando por estes vales de lágrimas, exilados de nossa pátria, chorando por tantas dores que nos afligem o corpo e o espírito. Feliz, porém, dirá Santo Afonso Maria de Ligório, aquele que por entre tais misérias se dirige muitas vezes à Consoladora do mundo, ao refúgio dos pecadores, à grande Mãe de Deus. Feliz quem a invoca e implora com devoção. Bem-aventurado o homem e a mulher que me ouve e que vela todos os dias à entrada da minha casa. Bem-aventurado, diz Maria, quem ouve meus conselhos e permanece constantemente à porta da minha misericórdia, invocando minha intercessão e meu auxílio. Então, somos convidados a ir ao encontro da Mãe de Deus em nós e suplicar constantemente
o auxílio desta boa e santa Mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.